Meu nome é Jerônimo Vilas Boas e eu sou ecólogo. Como ecólogo, é de se esperar que eu entenda um pouco sobre o meio ambiente, sobre biodiversidade e sobre a relação dos seres vivos. E, de fato, eu aprendi um pouco sobre isso na universidade. Genética, ecologia de populações, ecologia de comunidade, cadeias alimentares e etc. Mas fato é que eu aprendi muito pouco sobre a relação do homem com a natureza na universidade. A minha sorte é que, além de ecólogo, eu sou filho de antropólogos. E, passeando com os meus pais pelo Brasil, debaixo do braço deles, eu tive a oportunidade de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes e, sobretudo, comer muitas comidas diferentes. Eu posso dizer que, desde pequeno, eu sou um grande predador da agrobiodiversidade. Mas foi só em 2003, já com 21 anos, que eu tive uma experiência reveladora sobre o alimento, que, de certa forma, mudou o meu pensamento sobre ele, deu um direcionamento na minha vida profissional e entender um pouco o conceito que hoje a gente chama de cultura alimentar. Convidado por um velho Kawaiueté, que é uma etnia indígena do Parque Indígena do Xingu, a andar por sua roça para conhecer as variedades que ele tem, eu carreguei uma bacia vazia. Depois de 1 hora passeando, essa bacia estava cheia. Cheia de amendoins, cheia de milhos e cheia de tubérculos. Naquela pequena roça, aquela aldeia manejava mais de 30 variedades de amendoim, mais de 20 variedades de milho, mais de 10 variedades de mandiocas, batatas, carás, mangaritos, bananas, uma diversidade de alimentos, de formas, cores e sabores que nunca saíram da minha cabeça. Aquele mesmo velho, naquela mesma ocasião, me falou sobre a diversidade e o conhecimento que ele tinha de 37 espécies de abelhas que ele manejava lá no Xingu. Mas essa é uma conversa para uma outra oportunidade. Fato é, e a gente sabe disso, que manejar diversidade de alimentos não é privilégio dos povos indígenas do Xingu. Estima-se que, ao longo da existência da humanidade, 10 mil variedades, 10 mil espécies de plantas e animais tenham sido cultivados e criados como alimento. E de cada uma dessas 10 espécies, dezenas, centenas e milhares de variedades domesticadas. Mas a gente sabe também que essas variedades estão desaparecendo. Desde a Revolução Industrial, desde a industrialização da agricultura e a concentração da população humana nas grandes cidades, cada vez mais a humanidade come mais do menos. Para vocês terem uma ideia disso, hoje estima-se que 60% das calorias consumidas pela humanidade provém de só 3 grãos: o milho, o arroz e o trigo. Sendo que o milho ele representa 70% do mercado internacional de grãos, só com 6 variedades. Das milhares de variedades de maçã que a gente sabe que já existiu no século XIX nos Estados Unidos, por exemplo, hoje só 4 variedades dominam o mercado internacional. E das dezenas e centenas de variedades de banana que já foram domesticadas pelo homem, hoje mais de 95% do mercado é dominado por uma única variedade, a Cavendish, que aqui no Brasil a gente chama de banana nanica. Eu gosto muito de uma interpretação e de uma leitura que o geógrafo Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz sobre o conceito de desenvolvimento, colocando como o desenvolvimento, ou seja, o não envolvimento, ao representar a ruptura da relação do homem com a natureza desde a Revolução Industrial. E é muito fácil a gente pensar nessa ruptura se a gente entra num supermercado e vê a quantidade de alimentos enlatados, processados e congelados. Mas existem formas mais sutis dessa ruptura e que a gente não consegue perceber necessariamente. Por exemplo, a nossa grande culto ao conhecimento técnico-científico, que, de certa forma, tem melhorado as variedades genéticas, distribuído variedades melhoradas geneticamente no campo e, com isso, suprimido várias variedades agrícolas desenvolvidas pelos povos. A gente pode pensar também no nosso conceito de conservação biológica. Vou tomar um gole d'água. Serve para mim?
a gente pode pensar no nosso conceito de conservação biológica. Desde 1872, com a criação do Parque de Yellowstone, que foi a primeira unidade de conservação demarcada e estabelecida no mundo, a gente entende que para proteger a biodiversidade, o homem precisa estar fora dela. A biodiversidade confinada em alguns hectares de terra e o homem como espectador. No Brasil, a gente aplicou esse conceito um pouco tempo depois, a partir de 1920, com a formação, por exemplo, do Parque Nacional Itatiaia, a Serra dos Órgãos e outros parques, principalmente na região da Mata Atlântica. Mata Atlântica do sudeste do Brasil, que já tinha sido praticamente devastada por conta de todo o processo de ocupação do Brasil que se dá nessa porção oriental. O que a gente sabe também é que, enquanto isso, na Amazônia, grilagem, mineração, desmatamento, derrubava a floresta. Enquanto a gente estava contemplando micos-leões e araras azuis na região sudeste, a Amazônia estava sendo desmatada. Mas o bom é que terra que tem gente é terra que tem voz. E talvez essa figura aí, o Chico Mendes, que é um seringueiro e grande ativista do Acre, foi a grande voz dos povos da floresta. A luta do Chico Mendes, na década de 80, culminou em várias conquistas do Brasil, no sentido de estabelecer áreas protegidas que envolvem a biodiversidade e os seres humanos. A principal delas talvez seja a própria Constituição do Brasil, de 1988, que reconheceu o direito dos povos indígenas aos seus territórios originais. Pouco tempo depois, já na Rio 92, a Convenção da Diversidade Biológica incluiu o conhecimento humano no conceito geral da biodiversidade, tendo o que hoje a gente conhece como sociobiodiversidade. Ao longo da década de 90, outros estudos direcionaram o conceito que a gente tem hoje de reserva extrativista, que foi finalmente demarcado, reconhecido em 2000 no nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com o uso das unidades de uso sustentável. Para vocês terem uma ideia, hoje, 80% das áreas protegidas do Brasil são áreas de uso sustentável. Ou seja, são terras indígenas, reservas extrativistas e áreas equivalentes. Áreas que coexistem seres humanos, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, com a floresta de pé. E essas áreas elas não foram demarcadas sozinhas. Essas áreas elas foram demarcadas porque essas pessoas lutaram por essas áreas. O interessante, e que aqui eu gostaria de voltar para a pauta principal do nosso debate, é que durante o processo de demarcação e de reconhecimento desses territórios, o alimento é o principal fator diferenciador. Determinada área é interessante para você desenvolver e plantar determinados alimentos. Existem solos onde só nascem, existem variedades de mandioca, por exemplo, que só nascem variedades específicas. Existem peixes que só existem em determinados rios. E existem caças, sementes, frutos, óleos, méis, que só existem em determinada área. A gente pode inferir, então, que o alimento, que serve como grande base para a luta desses povos por esses territórios, representam hoje, eles foram responsáveis por 80% das áreas que são protegidas no Brasil. E junto com o alimento, e nessas áreas, não são só protegidos os povos e os recursos utilizáveis, mas são protegidos protegido todo o outro sistema, todo o resto do ecossistema, como plantas, animais e peixes, que se aproveitam dessa cadeia protegida, dessas áreas protegidas para sobreviver. De certa forma, a gente pode dizer que a cultura alimentar e a proteção da cultura alimentar e o reconhecimento desses territórios originais é a etapa-chave para a proteção da biodiversidade, com impacto muito maior hoje do que a gente tem das unidades de conservação, onde a natureza é confinada e o homem é um mero espectador. A gente não precisa esquecer do urso panda, mas a gente pode falar mais do açaí. A gente não precisa esquecer do koala, mas a gente pode falar mais do guaraná do Sateré-Maué. A gente não precisa esquecer do mico-leão, mas a gente pode falar mais da castanha dos índios Caiapó. A gente não precisa esquecer da ararinha azul, mas a gente pode falar mais do babaçu. A gente não precisa esquecer do lobo-guará, mas a gente pode falar mais do piqui dos povos do Cerrado.
a gente não precisa esquecer da onça pintada, mas a gente pode falar mais do palmito dos índios Guarani. Fato é que conhecer a biodiversidade é é o primeiro passo para a gente conseguir conservá-la. Conhecer a sociobiodiversidade é o primeiro passo para a gente conseguir conservá-la. E nesse momento eu gostaria de citar um projeto do Slow Food, do movimento Slow Food, que é a Arca do Gosto, que hoje tem mais de 5.000 alimentos que fazem parte da tradição e da história da humanidade catalogados. Essa catalogação não para de crescer e a cada dia esse número está crescendo. Ou seja, a gente ainda tem pelo que lutar. Fato é que a gente vive uma grande oportunidade hoje através da gastronomia. A gastronomia tem olhado para os produtos do Brasil. E hoje é um tempo que se fala muito de gastronomia. E é claro que, além disso, a gente tem uma série de organizações, como o Instituto Socioambiental, como o Instituto Sociedade e População Natureza, como o Slow Food, como o Instituto ATAR, que tem viabilizado a cadeia produtiva dos produtos da sociobiodiversidade e colocado no mercado para que a grande população tenha acesso. Eu tenho muita clareza de que o fornecimento desses produtos da sociobiodiversidade não vai resolver a questão do abastecimento e da alimentação da humanidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Mas, de forma indireta, a gente pode pensar que, valorizando o trabalho dessas pessoas, valorizando o trabalho dos agricultores, a gente está dando um primeiro passo, que é diminuir o êxodo rural. As pessoas ficam no seu território, valorizam o seu território e deixam de migrar para cidades que já estão superpopuladas. Além disso, a gente pode pensar que, através dessas espécies bandeiras, que não são mais micos, leões e pandas, mas podem ser babaçus e guaranás, a gente tem como desenvolver o consumo consciente. E o consumo consciente, sem dúvida, é uma grande chave para a gente conseguir mudar a alimentação do planeta e conseguir alimentar o planeta inteiro. Através do alimento, a gente deve sair, e a gente tem chance de sair da era do desenvolvimento para a era do reenvolvimento. Obrigado.